Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores nas redes sociais. Hoje, 4 de abril de 2021, vamos celebrar ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, está vivo e reina para todo sempre. Estamos aí numa emenda de feriado da Semana Santa. Tivemos a sexta-feira da Paixão, onde Cristo foi morto e sacrificado para pagar os pecados da humanidade. E hoje, o domingo da ressurreição, celebramos a vida. Ele ressuscitou. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo, reverenciá-lo, agradecer de todo o nosso coração. Vamos ler Marcos capítulo 16, de 1 até o versículo 6. Aqui no Evangelho de Marcos, nesse último capítulo, nós vamos ver que na manhã de domingo, algumas mulheres foram até o sepulcro. Estavam preocupadas com quem haveria de abrir, rolando a pedra que tampava ali o sepulcro. Ao chegar, se depararam com algo extraordinário. Um dia que começou sombrio, mas viu raiar o triunfo, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Leiamos Marcos capítulo 16, de 1 a 6. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto, onde o haviam colocado. Que texto extraordinário! Essas mulheres, no domingo bem cedo, depois de terem passado dias difíceis, tristes, terríveis, sombrios, mas que ainda havia ali uma pequena esperança, porque Cristo e as Escrituras já diziam que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Elas ali meio que um pouco com fé, um pouco com dúvida, ou receosa de quem iria abrir, e rolando a pedra para abrir o sepulcro, mas ao se deparar no local específico, o sepulcro havia sido aberto. Elas adentraram com coragem, viram ali alguém, um jovem assentado, e esse jovem nós sabemos que, pelos outros textos de Mateus, de Lucas, que era um anjo. E esse anjo, então, foi aquele que anunciou as boas novas de que Jesus havia ressuscitado e estava vivo. E nesse primeiro relato, nós podemos ver que aquele dia que iniciou sombrio, pesaroso, passa a ser um dia de triunfo, um dia de vitória. E é isso que nós estamos celebrando nesta noite. Celebramos a vida de Cristo, celebramos a sua ressurreição, celebramos porque ele está entronizado num alto e sublime trono e ele reina para todo o sempre. Vamos orar, dedicando esse culto a esse Cristo ressuscitado. Ó Deus, muito obrigado por essa noite
que estamos reunidos através das redes sociais para celebrar a ressurreição de Jesus. Nós te louvamos porque ele venceu a morte, está vivo. E porque ele ressuscitou, está vivo, nós também um dia ressuscitaremos ou seremos arrebatados, mas nós estaremos para todo sempre na presença do Senhor lá no céu. Recebe, ó Deus, este culto nas tuas mãos. Recebe a nossa adoração. Fala conosco através das músicas, através da mensagem. Edifica o teu povo. E nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é através do nome desse Cristo Jesus ressuscitado que nós oramos agradecidos. Amém. Nesse culto nós vamos ter a participação do Eduardo e a Silvana, que estarão apresentando um musical de Páscoa, uma cantata de Páscoa, que com certeza edificará as nossas vidas e alegrará os nossos corações. Mas antes de ouvi-los, vamos acompanhar o nosso radar missionário com o nosso seminarista Denis. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu quero trazer no radar missionário um pouco de estatísticas missionárias. Vamos lá? Começando pela estatística mais abrangente possível, hoje nós somos aproximadamente 7 bilhões de habitantes no mundo. Desses 7 bilhões, 2,3 bilhões são cristãos, 1,5 bilhões são muçulmanos, 971 milhões são hindus, 703 milhões são ateus, 626 milhões são budistas, 553 milhões são animistas, como por exemplo os índios, e 33 milhões são de religiões desconhecidas. Dos 7 bilhões de habitantes, estima-se que 1,6 milhões nunca ouviram falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles sequer imaginam que há um Salvador que morreu e que ressuscitou para perdoar os nossos pecados e nos dar o direito à vida eterna. Apesar da ordenança de Cristo que vemos lá em Marcos 16, o Ide, estima-se que desde o ano 30, depois de Cristo, quando Jesus começou o seu ministério, até os dias atuais, 67% de todas as pessoas que viveram na face da terra morreram sem conhecer, sem nunca ouvir falar de Cristo. Estimam-se que 70 mil pessoas morrem diariamente sem nunca terem ouvido falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, até o final desse ano, 30 milhões de pessoas morrerão sem terem sido alcançadas pelo Evangelho. Vindo um pouco mais perto, temos o Brasil. Nós somos hoje aproximadamente 212 milhões de brasileiros. Destes, 22% são cristãos protestantes. E claro, esperamos que praticantes do Evangelho, cristãos verdadeiros. E hoje estamos vivendo tempos muito difíceis com a pandemia. Vimos no decorrer dessa semana 3.000, 3.500, quase 4.000 pessoas morrendo todos os dias. Imaginem que de uma média de 3.500 pessoas, 2.730 podem estar morrendo todos os dias sem terem tido a oportunidade de aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador das suas almas. E, meus amados, a ideia desse radar missionário de hoje não é trazer mais peso para os irmãos,
pois, como eu já mencionei, são momentos muito complicados. Mas eu quero trazer para os irmãos uma reflexão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, temos 2 versículos que são muito conhecidos e que são a base do ID. Vamos ler os versículos 15 e 16 novamente? E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meus amados, mas eu quero compartilhar também com os irmãos um versículo anterior a esses 2 que são tão conhecidos. Vamos ler comigo o versículo 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Meus irmãos, quando Jesus ele diz o ide no versículo 16, no versículo 15 e 16, ele não está dizendo para todos os que o seguiam desde o início do ministério. Ele está dizendo para os discípulos, para aqueles que estavam com ele, não simplesmente pelo que ele poderia fazer, não por comida, não por cura, mas aqueles que estavam com ele por saberem que ele era o Filho do Deus vivo. Meus amados, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus ele é o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que ele está com o Pai desde a criação do mundo, que ele saiu da sua glória, se tornou homem como nós, morreu e ressuscitou para nos dar o direito à vida eterna. Meus irmãos, isso quer dizer que a responsabilidade por pregar o Evangelho também é nossa. Se não somos apenas seguidores, mas se somos discípulos de Cristo, a responsabilidade por pregar o Evangelho até os confins da terra também é nossa. E a responsabilidade pelas vidas que estão morrendo sem conhecer a Cristo também é nossa. Meus amados, quero convidar os irmãos a refletir se não podemos aproveitar melhor as oportunidades que temos de pregar o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho ou de escola. Também, se não podemos contribuir mais com missão, se não podemos economizar um pouquinho numa coisa ou outra e ofertar para que mais missionários possam ir até os confins da terra levando o Evangelho. E se não podemos também orar mais, se não podemos colocar a vida daqueles nossos conhecidos que ainda não conhecem a Cristo nas nossas orações, se não podemos colocar a vida dos missionários da nossa igreja e dos missionários que estão ao redor do mundo também nas nossas orações, clamando para que Deus fortaleça-os, para que Deus dê estratégia a eles e que eles possam ser usados pelo Espírito Santo para que cada vez menos vidas sejam perdidas sem o conhecimento do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não podemos evitar que as pessoas morram, mas através da nossa oração, através da nossa contribuição e através da nossa ação em evangelizar, em compartilhar o Evangelho, nós podemos evitar sim que vidas morram e vão para o inferno, que pessoas morram sem conhecer o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos a orarmos agora, a orarmos para que Deus ele possa despertar em nós esse desejo, esse amor pelo nosso próximo, esse amor pelas vidas que estão sendo perdidas sem conhecerem o Evangelho. Vamos orar? Santo Deus bendito Pai, diante da Tua presença, Senhor, primeiramente nós te agradecemos
pelo privilégio, pela liberdade que nós temos, por termos sido um dia tocados pelo Teu Espírito e hoje podemos fazer parte do Teu reino, Senhor. E Pai, queremos orar para que o Senhor venha tocar o nosso coração, que o Senhor venha nos dar ânimo e disposição e autoridade para levarmos o Teu Evangelho, Senhor. Para que nas nossas orações estejam sempre aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que precisam da Tua presença, Senhor. Nós pedimos, Pai, abra os nossos olhos para que possamos olhar as pessoas com os Seus olhos, Senhor. Não com julgamento, mas com amor. Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza, ajuda-nos, Senhor, na nossa dificuldade, para que possamos verdadeiramente cumprir o ID, para que possamos pregar o Teu Evangelho, para que possamos contribuir com a Tua obra missionária e que possamos constantemente, Senhor, orar tanto pelos que não Te conhecem, quanto pelos que estão indo até os confins da terra levar o Teu Evangelho. Pai, perdoa-nos, Senhor, por não estarmos tão envolvidos quanto deveríamos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes, Senhor, não aproveitarmos as oportunidades que Tu nos dá de compartilhar a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Esse é o nosso pedido nessa noite. E o que nós Te pedimos, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pois sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E assim fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo culto e uma abençoada semana. Oi, pessoal! Oi, gente linda! Eu sou o Eduardo. Eu, Silvana. Somos a dupla Eduardo e Silvana, aí de São Paulo. A gente está passando por aqui para deixar um grande abraço para a Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo. Isso. Igreja querida. Grande abraço para a igreja e também para o pastor Ayrton e pastor Diego. Por que desses abraços todos? Bom, é Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa. Vocês vão assistir um musical chamado Emanuel e Sua Rude Cruz, que a gente preparou para abençoar a vida de vocês. Tá joia? Então que o Senhor os abençoe e fale com vocês. Feliz Páscoa. Um beijo. Jesus, nós sabemos que só o Senhor pode nos salvar. Sabemos que o Senhor quebrou toda a maldição do pecado, nos libertando das cadeias e conquistando a morte para sempre. E só o Senhor é digno de receber todo louvor, poder, honra e glória, toda sabedoria e majestade e toda nossa adoração. Hoje, o Santo dos Santos está acessível e o convite vem do Senhor mesmo para que entremos sem reservas, pois o véu foi rasgado de cima para baixo. Só o Senhor nos dá a segurança de uma vida eterna, pois o Senhor venceu a morte e está vivo hoje. Te adoramos para sempre. Somente Tu és digno. Amém.
gratos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar pecadores pra salvar, aleluia, oh, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está e pra sempre reinará, aleluia, 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 aleluia. aleluia, Ressuscitou, oh, aleluia, aleluia. ressuscitou, Ressuscitou, ao canto de vitória, aleluia. Sua cruz mudou a história, aleluia. Transformado eu serei e um novo lar terei, aleluia. aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia. Santo és tu, Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Tu és santo, tu és santo, é o Senhor, santo é o Senhor poderoso, é sorteio, santo, só tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor.
Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui dona nobis pacem. Cordeiro de Deus, Agnus Dei, sobre si qui os pecados do Tem Demonstraste amor, Cordeiro de Deus, precioso e santo Deus, eis minha oração, pra somente em ti achar toda esperança e Agnus
Mas o que dizer desta cruz? Seria só um símbolo empoeirado? Seria somente uma lembrança enevoada de uma fé ancestral? Ou quem sabe uma boa e duradoura história que atravessou gerações? Não. Para o que crê, ela é tudo. É espelho no qual claramente vemos que o lugar era nosso. É amor traduzido. É bússola para singrar os mares da vida. É distintivo num mundo de meros rótulos. É marca sobre a fronte. É o amor ressignificado. E dela saem, escorrem, descem desenfreadas graça e vida em abundância. Não há como conhecer a cruz e permanecer o mesmo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Ao contemplar a rude cruz em que por mim
coração de pai, com risos e deboches o feriam. Tamanha dor sentiu o pai. Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais. De tanta dor eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar: não sabeis, Este é meu ele filho é filho meu, Este é meu filho que coroais. De tanta dor eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu, filho
os sinos tocando, nós podemos renascer. Ouçam os sinos tocando, a morte Jesus venceu. O anjo moveu a pedra da tumba e disse: não tenham temor. E dizei aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou. Ao mundo paz, Ele vive, aleluia, sim vive, aleluia, Cristo vive, aleluia, aleluia. Ouçam os sinos tocando, que Cristo pode curar. Ouçam os sinos tocando, que Deus quer abençoar. Os anjos à nossa volta ministram que de Deus é o poder. Venham já com fé e recebam. Quem sabe se é teu momento de vencer. Ao mundo paz, Ele vive, aleluia, sim vive, aleluia, Cristo vive, aleluia, O anjo moveu a pedra da tumba e disse: não tenham temor. E dizei aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou. Ao mundo paz, Ele vive, aleluia, sim vive, aleluia,
Que cantata maravilhosa, edificante, que alegra os nossos corações. Fico imaginando como será lá nos céus, quando nós todos ressuscitados ou arrebatados, quando todos nós estivermos na presença de Deus, onde vamos adorá-lo, exaltá-lo para todo sempre. Se já foi tão lindo nessa cantata, ou em tantas outras que já participamos, como será naquele grande dia e por toda a eternidade. No dia de hoje não poderia deixar de falar, a não ser da ressurreição de Jesus. Há vários aspectos observados nas Escrituras sobre a ressurreição do Mestre. E o primeiro aspecto que eu quero observar é que a ressurreição de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Tanto a sua morte, como também a sua ressurreição. O texto famoso sobre a morte de Cristo, Isaías 53, o servo sofredor, o Salmo 22, que nos dá uma descrição incrível, com pormenores sobre a morte de Cristo, e que fala também da ressurreição. Mas fala, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Mas eu sou como verme, e não como homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer tão bem. E o Salmo 16, versículo 10, nos diz, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. É bem claro que esse versículo 10 de Salmo 16 nos fala de maneira clara e objetiva, profetizando a ressurreição de Cristo Jesus. Um segundo aspecto que eu quero destacar nas Escrituras é que a ressurreição de Jesus foi predita por ele mesmo, pelo próprio Senhor. Ele, enquanto estava nessa vida, ensinando os seus discípulos, especialmente os apóstolos, e quando eles estavam chegando a Jerusalém, e meses e depois dias antes da sua prisão, morte e ressurreição, ele alertou os seus discípulos, os seus apóstolos, de que isso ocorreria. Veja o capítulo 16 de Mateus, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Capítulo 17 de Mateus, versículo 22 e 23, novamente diz, reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Veja, amados, Jesus, meses e depois próximo da Páscoa, ele alertou os discípulos que ele sofreria, que seria morto, mas que ele iria ressuscitar.
Os discípulos não compreenderam aquela mensagem, não entendiam essa questão de ressuscitar. Tanto que o texto de Mateus 17 diz que eles ficaram entristecidos. Lá em Mateus, quando Jesus fala sobre esse assunto, o próprio apóstolo Pedro começa a repreender o mestre. E ele que começa a repreender o mestre é repreendido de maneira austera por Cristo Jesus. E ele enfatizou que iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. O terceiro aspecto é que a ressurreição de Jesus foi cumprida por ele, pelo Deus Pai e pelo Deus Espírito Santo. Na verdade, a ressurreição de Cristo envolve esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, no corpo físico, tinha sido morto, estava no sepulcro. O Pai, na sua soberania e no exercer da sua boa, perfeita e agradável vontade, e pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou a Cristo Jesus. No texto de Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20, nos diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aqui no capítulo 1 de Efésios, se você começa a ler desde o versículo 1, ele vai mencionar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que o texto aqui nos diz que pela incomparável grandeza do poder para conosco que cremos. Depois ele ainda usa 3 palavras ligadas à força, a poder, conforme a atuação da sua poderosa força. Atuação, poderosa força. E esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e o colocou assentado à sua direita nas regiões celestiais. Oh, glória! Oh, que texto maravilhoso! A ressurreição de Jesus foi cumprida por ele mesmo na pessoa do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Ali o seu corpo inerte naquele sepulcro de José de Arimateia. Ele nos céus, o Pai Todo-Poderoso, exercendo a sua vontade soberana. E pela atuação poderosa da força. E nós sabemos claramente, queridos, que sempre quando no Novo Testamento nós encontramos a palavra força, poder, está 99% relacionado ao Deus Espírito Santo. Como um texto maravilhoso que tantos enfatizamos na obra missionária, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas aqui queremos enfatizar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, que é o Pai, é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com o Pai, que é a primeira. Não que haja
importância, primeiro, segundo e terceiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da mesma essência, Deus. Ele exerceu esse poder ressuscitando Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. Então, esse terceiro aspecto tão maravilhoso, a ressurreição de Jesus foi cumprida por ele, pelo Pai e pelo Deus Espírito Santo. O quarto aspecto da ressurreição de Cristo é que ela foi confirmada por várias testemunhas. Você lembra do Atos capítulo 2, onde ali um grupo de Atos capítulo 1 e capítulo 2, um grupo de mais de 120 pessoas estavam ali orando, e o Cristo ressuscitado se coloca no meio deles, lhe dá alguns ensinamentos, e eu creio que a grande comissão foi dada ali, e eles, testemunhas oculares, veem Cristo sendo elevado aos céus. E o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8, o texto que mais enfatiza a ressurreição. Assim nos fala: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão, pois que primeiramente lhes transmiti que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. E depois apareceu para Tiago e por último apareceu para mim, Paulo. A ressurreição de Cristo foi testemunhada por várias pessoas. E esse texto aqui nos diz, em uma única vez ele apareceu para mais de 500 pessoas. Apareceu para os 12 apóstolos, apareceu para aqueles 120 quando ele foi elevado aos céus, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para Tiago, apareceu para Paulo. Todas testemunhas oculares de que ele havia morrido, mas ressuscitou e estava e está vivo e operando em nossas vidas e operando, agindo no mundo. E o último aspecto que eu quero destacar nessa noite é que a ressurreição de Jesus, ela é para o nosso benefício. Não apenas para o benefício do próprio Jesus que ressuscitou, embora ele sempre esteve vivo, foi assim algo, um lapso de tempo, mas na pessoa divina ele nunca esteve sem vida. Mas o benefício maior é de nós os que cremos. Nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não tem proveito algum a nossa fé, mas se ele ressuscitou, nós sabemos que nós também vamos ressuscitar naquele grande dia, no dia da sua volta. Um outro benefício incrível que diz aí é Romanos capítulo 8, 4, 25, Romanos 4, 25, nos diz assim: as palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Primeiro benefício da ressurreição de Cristo
é que a nossa fé não é vã. Segundo benefício é que pela morte de Cristo nós ganhamos o perdão dos pecados. Mas pela ressurreição, esse texto de Romanos capítulo 4 nos diz, nós somos declarados justos, quando ele usa essa palavra justificação. Nós já estudamos exaustivamente esse termo, um termo da área jurídica, que diz que justificação é uma declaração forense de que tal pessoa é declarada sem culpa ou absolvida dos seus erros, das suas dívidas. Cristo ressuscitou para que pudéssemos ganhar a justificação. E o terceiro benefício da ressurreição, esse mesmo livro, carta de Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34, hoje eu li vários textos. Uma mensagem temática e que nos diz assim, o último texto que nós vamos ler, Romanos 8, 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Que benefício, hein, queridos? Ter Jesus como nosso intercessor. Ele está lá à direita do Pai, mas ele está lá intercedendo, orando e pedindo ao nosso favor. Benefícios da sua ressurreição. A nossa fé não é vã. Glória a Deus. Além disso, nós somos declarados justos, ganhamos a justificação e temos Jesus como nosso intercessor. Benefícios da ressurreição de Jesus Cristo. E são esses aspectos que eu quero enfatizar nessa noite. A ressurreição de Jesus, ela foi profetizada no Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus foi predita pelo próprio Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus foi cumprida pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, agiram naquela ressurreição. O corpo de Cristo no sepulcro, o Pai na sua soberania lá nos céus e o poder do Espírito Santo levantando Cristo dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a ressurreição de Jesus, ela foi confirmada por várias testemunhas oculares. E a ressurreição de Jesus nos dá benefícios maravilhosos. O benefício que a nossa fé não é vã. O benefício de que nós somos justificados através da ressurreição dele. E nós temos Jesus Cristo à direita do Pai como nosso intercessor. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa mensagem, mas principalmente pela ressurreição de Cristo, pela qual nós obtemos vários benefícios, vários ganhos, dos quais nós mencionamos apenas alguns. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor me declarou e declara todo aquele que crê justificado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor intercede por nós em todos os momentos ali à direita do Pai. E muito obrigado, ó Deus, porque a nossa fé não é vã, porque assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos no dia da tua volta. Ó Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso na tua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo que fizemos aqui,
por tudo que nós lemos e meditamos, pelo momento missionário, pela cantata maravilhosa. Obrigado pela vida do Eduardo e da Silvana. Abençoe o ministério deste casal. E, ó Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é no nome de Jesus Cristo, o ressurreto, que está à direita do Pai e intercede por nós, que nós oramos. Amém. Aleluia. Amém. Olha, queridos, estamos encerrando o nosso culto. Participe das nossas atividades semanais. E eu quero abençoar a sua vida. Jesus nos disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nesse momento eu te abençoo, que Deus derrame da tua graça, das suas bênçãos de maneira abundante em sua vida. Que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe o seu trabalho, os seus negócios, que Ele abençoe o seu dia a dia, o seu levantar, o seu caminhar, o seu trabalhar, o seu deitar. Que o Senhor prospere tudo aquilo que você for fazer durante esta semana. E que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus ressurreto, e o poder e a presença do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.